continuando com a nossa tabela que nós estávamos vendo na última aula, né? É a tabela do quê? Dos falsos amigos, espanhol, português. Então, vamos continuar. Escritório, escrivaninha. Esquisito. Em espanhol, equivale a delicioso em português. Ponham atenção também com esse esquisito, tá? Falar que comi ayer uma comida muito exquisita não significa que eu comi ontem uma comida muito estranha, muito esquisita. Não, não, não. Eu comi ontem uma comida muito gostosa, muito deliciosa. Essa que é a tradução, a equivalência de exquisito. Fechar não é fechar. Fechar, em espanhol, é datar. Flaco é magro. Galho é galo. Graça, gordura. Grada, arquibancada. Guitarra, violão. Olha a diferença, não é violão, não. É guitarra. Então, guitarra em espanhol equivale a violão em português. Largo, isso aqui cai muito em provas. Largo, a bancadora, quem quiser riscar o largo, pode grifar. Largo significa comprido. Por exemplo, a lo largo de la vida é ao longo da vida, tá? É uma frase que aparece muito em textos. A lo largo de la vida, ou a lo largo del caminho, significa ao longo de, e largo significa comprido, longo. Lienço, não é lenço não, lienço é tela de quadro. Lograr, conseguir. Nino é criança. Oficina, escritório. Osso é urso. Palco, camarote. Pegar significa colar. Pipa, cachimbo. Polvo é poeira, pó. Presunto é suposto. Rato, momento. Rojo é vermelho. Isso aqui também em textos econômicos. Las cuentas de la entidad estão em rojo. As contas da entidade bancária, da entidade financeira, estão no vermelho. Não é que estão roxas, não, hein? Estão no vermelho. Rojo significa vermelho. Rúbio também não é ruivo nem rúbia. Nem ruiva. Rúbio é loiro ou loira. Salada significa salgada. Salsa é molho. Sítio, lugar. Sucesso. Sucesso é acontecimento. Acontecimento, fato. E como que é sucesso em espanhol, Marise? Éxito. Talher é oficina, geralmente oficina mecânica, ou talher também, quem quiser colocar uma barra aí do lado da oficina. Talher também pode ser workshop, tá? Então, anotem aí, talher, além de oficina, lembrei agora, uma outra equivalência do talher em espanhol é a palavra workshop inglesa, também pode ser dita como talher em espanhol. Taça é xícara, tela é pano, vaso é copo e surdo é canhoto. Vamos agora ler La tira abajo. Leia La tira abajo. Um rato, por favor. Em donde se encontram los hombres de la viñeta? Que el taquillero pide al hombre. Se puede decir que uno de ellos no compreende la língua del outro? Por quê? Então, o que é taquilheiro? Taquilheiro é o bilheteiro, tá? Quem fica na bilheteria. Ele fala com o rapazinho, um rato, por favor. Em... O menininho se assusta, quer dizer, ele está achando que rato é um rato de bicho camundongo. Não é rato, ele está querendo dizer, o taquilheiro, que um momento, por favor, um rato, por favor, tá? Então, o menininho não compreendeu o que o bilheteiro estava querendo dizer. Podia estar achando que era um portunhol e não é. El periódico El País de Espanha ha traído este mês la siguiente notícia. El polvo e la arena cubren Pequín. Las autoridades alertan por la polución y piden a la población de la capital china que no salga a la calle. Que palavra falsa amiga em la notícia é semelhante ao português? Como se pode traduzir ao português? Então, vamos lá. Vamos ler aí, de novo. El periódico El País, que é o jornal, é o país da Espanha, né? Já famoso jornal famoso, de onde a banca ESAF gosta muito de escolher os textos que ela coloca nas provas. Não só a banca ESAF, como outras bancas também. O site do El País é um site que eu aconselho a todos vocês
acessarem, quem estiver se preparando para a prova de espanhol, anotem aí, é o www.elpaís.com.es. Sabe que até agora eu esqueci, mas é só vocês entrarem no Google e vai colocar lá, o El País. É que eu lido com tanto jornal, eu lido com tanto site espanhol, que às vezes até mesmo, eu me perco a cabeça, o tico-teco às vezes não funciona muito bem. Então, o jornal É o País, é um jornal que vocês devem acessar sempre que puderem, ler vários assuntos, é um jornal muito bom, que tem aquele espanhol tradicional, não que os outros não sejam, mas eu particularmente gosto muito do El País, eu tenho até o livro de estilo do jornal El País. Leiam este jornal, porque tem muitas notícias boas para todos os tipos de prova, tá? Não é só para a prova da ESAF, prova da CESP, não. Então, qual que foi a notícia que o país colocou? El polvo e la arena cobrem Pequim. A pessoa lê, quem não está sabendo, quem está estudando a língua pela primeira vez, coloca o pó e a areia cobrem. Pode pensar que eu já falei, o polvo e a areia cobrem Pequim. Não é o polvo, gente, aí é o pó. Polvo é pó. As autoridades alertam pela poluição e pedem à população da capital chinesa, China é chinesa, se for Tino é chinês, que não saia às ruas. Então, a palavra falsa amiga aí na notícia é semelhante ao nosso português. O que é? É polvo. Que polvo significa pó, tá? O polvo em espanhol é pulpo. O polvo em espanhol, o polvo em português é pulpo em espanhol. Bueno, acabamos os nossos falsos amigos, né? Vamos ver agora um pouquinho sobre o quê? Vamos ver um pouquinho sobre os verbos, porque também não adianta vocês lerem só os textos sabendo só falsos amigos, artigos, pronomes, complementos, se vocês também não conhecerem um pouco sobre os modos verbais em espanhol. Então, para nós começarmos a ter uma noção básica, eu aproveitei que a deixa com a nossa Mafalda para falar um pouco sobre a revisão dos modos verbais, ou para quem não conhece ainda, né? Alguns de vocês já podem ter estudado espanhol, eu sei que muitos de vocês já estudaram, até pelos e-mails de alunos que me mandam. Quem já estudou vai fazer uma revisão, e quem não estudou ainda vai aprender agora um pouco. Modo indicativo e subjuntivo. Primeiro, o que é o modo indicativo? Ele expressa ações reais, concretas e objetivas. Exemplo, trabalho mucho, trabalho muito. Vivió muchos años em Santiago de Chile, viveu muitos anos ou morou muitos anos em Santiago do Chile. Irei pronto, irei logo. Esse pronto aqui não é que eu já irei pronta, não, já estou pronta, arrumada, não. Irei pronto significa que eu irei logo. Já o subjuntivo, ele expressa o quê? Expressa ações possíveis, de desejo, de dúvida, de suposição no reales. O subjuntivo expressa ações prováveis e hipotéticas. O verbo em subjuntivo depende sempre de outro verbo ou de marcadores. Pongan la atenção. Exemplos. Quero que vengas. Vengas o que é? É o subjuntivo do verbo venir, que é vir. Quero que você venha. Te lo diria se pudiera, eu diria você se eu pudesse. Quizá vuelva pronto. O quizá significa talvez, possibilidade, vuelva pronto, volte logo. Então, o indicativo, ele vai significar o quê? Ele vai significar ações presentes, ações pontuais. O verbo subjuntivo, ele vai ser usado para quê? Para ações prováveis, hipotéticas, possíveis de acontecer. Tempos verbais indicam o momento em que se realiza a ação. Presente, passado, que é o pretérito, ou futuro. Tempos simples formados solo por el verbo principal. São os tempos simples formados apenas pelo verbo principal. E os tempos compostos, formado por el verbo auxiliar haber, mas el participio del verbo principal. Pongan la atenção agora. Anotem aí. O verbo auxiliar haber, em espanhol, equivale ao nosso verbo auxiliar português, ao nosso verbo auxiliar ter da língua portuguesa. Então, repetindo, o verbo auxiliar em espanhol é o verbo haber, tá? O verbo auxiliar do português é o verbo ter.
Modo indicativo. Presente, exemplo, ama, amas, ama. Pretérito perfeito compuesto. Pongan la atenção. O pretérito perfeito, em espanhol, o pretérito perfeito vai ser formado pelo verbo haber mais o particípio do verbo principal. Pretérito perfeito, por exemplo, e amado, as amado, a amado. Presente do verbo haber mais particípio do verbo principal. Pretérito imperfeito, amaba. Pretérito plusquamperfeito, habia amado. Pretérito perfeito simples, amé. Pretérito anterior, ube amado. Futuro imperfeito, amaré. Futuro perfeito, habré amado. Condicional imperfeito, amaria. Condicional perfeito, habria amado. Vocês podem achar, nossa, mas isso é enrolado, é confuso. Não, não é enrolado e confuso não, gente. Tudo a primeira vez que nós não conhecemos, que é novo para nós, aparentemente parece difícil, parece confuso, parece enrolado, mas depois que nós vamos estudando com calma, nós vamos aprendendo, nós vamos ver que, no fundo, é lógico, né? Porque, além do espanhol e português serem parecidos, a língua tem uma certa lógica, né? A gramática não foi criada por acaso e tudo tem uma razão de ser. Então, indo devagar, ponendo la atenção, com muita calma e paciência, vocês aprenderão tudo em espanhol, por supuesto que sim. Modo subjuntivo. El mesmo exemplo. Agora nós vamos ver no subjuntivo exemplo com o verbo amar. Presente, ame. Pretérito perfeito, haya amado. Esse haya, o que é? O haya, aí vai ser o subjuntivo do verbo haver. O verbo haver é o auxiliar, mas ele também tem o seu subjuntivo, que aí vai ser haya. Pretérito imperfeito, amara ou amasse. O pretérito imperfeito em espanhol, ele admite duas terminações, ra ou se. Então, amara ou amasse, estudiara ou estudiasse, vivera ou vivesse, tá? É um exemplo, então, quem quiser anotar, o pretérito imperfeito do subjuntivo do espanhol admite duas formas, admite duas terminações. Dá lo mismo, são ambas iguais e aceitas. Amara ou amasse. Isso serve para outras terminações de verbo. Aqui o amar termina com ar, mas tanto para a terminação er como ir, dá lo mismo. Pretérito plusquamperfeito, hubiera ou hubiese amado, também admite as duas formas, o verbo auxiliar haber, hubiera ou hubiese. Futuro não se usa muito. O futuro do subjuntivo espanhol, ele não é muito usado. Ele é mais usado em textos jurídicos e em textos literários. Por isso até que nós não vamos ver, porque agora, nesse momento, né, se nós vermos, nós vamos vermos en passant, porque ele não é muito usado só, como eu falei, em textos jurídicos ou em textos literários. Bom, terminamos então a nossa aula sobre falsos amigos. Acabou que eu já emendei na aula sobre tempos e modos verbais. Por quê? Porque também as bancas, ultimamente, elas têm gostado muito de cobrar verbos dos candidatos nas provas. Têm gostado muito de cobrar os modos e os tempos verbais. Então, vocês também têm que estudar os verbos. Vocês podem me perguntar, Marise, mas afinal, o que eu tenho que estudar de gramática de espanhol para as provas? Quase tudo. Não se assustem não, mas vocês têm que estudar quase tudo, gente. Por quê? Porque nós não podemos saber o que a banca vai cobrar na prova, certo? Ia ser muito bom. Bom, a ESAF, eu já sei mais ou menos o que a ESAF gosta de cobrar. ESAF gosta de cobrar expressão idiomática e equivalência de numerais, além de preposições e conjunções. Então, algumas bancas nós já sabemos. A CESP também. A CESP gosta de cobrar questões gramaticais com complemento, com numerais, com falsos amigos. Então, a banca gosta de cobrar muito esse tipo de prova de ESAF e CESP, mas isso, tempos e modos verbais, numerais, preposições, expressões idiomáticas e conjunções, tá? Mas como o curso é um curso básico de gramática espanhola para todos os tipos de concurso, nós vamos ver todos os temas possíveis e imaginários, tá bom? Espero por vocês na próxima aula, vendo sobre o quê? Vendo sobre um pouquinho mais de verbos. Vale? Hasta la vista.